Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula? Antes, algumas recomendações. Primeira delas, pegue papel e caneta para fazer anotações das informações vistas no vídeo. Comporte-se como se estivesse em aula, afinal você está estudando. Seja um estudante, seja mais estudante do que aluno, ok? Segunda recomendação, após terminar a explicação da parte teórica, faça um resumo do que foi visto. Faça um mapa mental, preferência colorido. As cores ajudam na memorização. Não entender determinada explicação, dê uma pausa no vídeo e retroceda, até que fiquem bem claras as informações. Ao se deparar com os exercícios, dê uma pausa no vídeo, pois há a explicação deles a seguir. Ao pausar, tente fazê-lo sozinho primeiramente, só depois consulte as respostas desenvolvidas pelo professor. Quinta recomendação: leve a sério o estudo. Procure não assistir a aula em ambiente com pessoas ao redor, com barulho ou qualquer outra coisa que tire a sua concentração, principalmente o celular. Desligue-o ou deixe-o no silencioso. Nada de ficar olhando Facebook, WhatsApp. Isso é uma fuga, ok? Sexta recomendação: anote as dúvidas e tente por si só dirimi-las. Persistindo, converse com o professor. Bons estudos. Vamos lá então. Pronomes relativos desempenham as seguintes funções sintáticas: sujeito e objeto direto, objeto indireto e complemento nominal, também adjunto adverbial, agente da passiva, predicativo do sujeito e adjunto nominal. E essa diferença de cores e disposição das funções sintáticas? E essas em azul são as bem menos importantes, as bem menos cobradas. De modo geral, essa parte do conteúdo, função sintática dos pronomes relativos, não tem sido cobrada pelas bancas, concursos públicos. Portanto, quando são cobradas, as funções sintáticas mais solicitadas aos candidatos são as em vermelho: sujeito, objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Essas quatro funções sintáticas aí são as mais cobradas pelas bancas, ok? E olha só, uma dica para tu minimizar a possibilidade de erro. A função sintática de sujeito e de objeto direto são funções sintáticas não preposicionadas. Funções sintáticas de objeto indireto e complemento nominal são funções sintáticas preposicionadas. Ok? Quando esse conteúdo é cobrado em provas, isso é bem raro, geralmente é uma dessas quatro aí mais cobradas, sendo que as de sujeito e objeto direto têm tido preferência pelas bancas. Ok? Agora vamos aplicar a técnica. Olha só, o policial fez a ocorrência, chegou. Este que é um complemento nominal ou objeto indireto? Não faz sentido o aluno questionar quanto à função sintática deste que, se é uma dessas duas. Este que não está preposicionado. Deu a dica? O policial em que eu confio chegou. Nota que este que está preposicionado, então não faz sentido o aluno questionar se ele é sujeito ou objeto direto. Assim sendo, a primeira dica é a seguinte: o que? Está preposicionado ou não? Vamos lá então, agora vamos a cada uma das funções sintáticas do pronome relativo. A médica que assinou o exame chegou. O mais importante é que tu identifiques quando começa e quando termina a oração adjetiva, ok? A oração, as partes em preto, as palavras em preto dessa frase constituem a oração principal. As palavras em vermelho constituem a oração adjetiva, ok? Decompondo a frase, nós teremos: a médica chegou, a médica assinou o exame. A função sintática de a médica é sujeito, então o que lá em cima é sujeito. Viram? Se nós soubermos decompor as orações, vai ficar bem fácil de classificar as funções sintáticas do. A médica que eu conheço chegou. Oração principal: a médica chegou. A médica eu conheço. Decompondo a oração adjetiva fica assim, né? Mentalmente, tu vais fazer a reordenação dos períodos. Eu conheço a médica. Quem conhece, conhece alguém. A médica tem a função sintática de objeto direto, logo que a oração adjetiva acima desempenha também a função sintática de objeto direto. A médica em que eu confio chegou. A médica chegou, na médica eu confio, reordenando o período, eu confio na médica. Indireto, tanto que é objeto indireto. A médica em que eu tenho confiança chegou, a médica chegou, na médica eu tenho confiança na médica, complemento nominal, logo que desempenha a função sintática de complemento nominal. Certo? Quem tem confiança em. Fica para encontrar essas quatro funções sintáticas mais importantes. Primeira, ver se o pronome relativo está ou não preposicionado. Não estando preposicionado, só pode ser sujeito ou objeto direto. É uma dica para distingui-los. Observe. A escola que eu pintei foi inaugurada ontem à tarde. Rolando a oração adjetiva, ok? Não há preposição, então só pode ser sujeito ou objeto direto. Note que o verbo já tem sujeito, é o eu. Então o pronome só pode ser objeto direto. Entenderam a dica? Olha bem, a escola que eu pintei, este que não está antecedido de preposição. Então só pode ser sujeito ou objeto direto. Sujeito do verbo pintar.
Mas, se o verbo pintar já tem sujeito que é o eu, eliminação, o que só pode ser objeto direto. Beleza? Para confirmar, recorramos à decomposição. A escola que eu pintei foi inaugurada ontem à tarde. A escola foi inaugurada ontem à tarde. A escola eu pintei. Eu pintei a escola, objeto direto. Isso que o que? A frase acima é objeto direto. Viram? Outra sugestão. Escrever em cima do pronome relativo a palavra por ele retomada. Sim, identificar a função sintática dessa palavra dentro da oração adjetiva. Isso é importante. Observe. A escola que eu pintei foi inaugurada ontem. Isola a oração adjetiva, identificando-a. A escola que eu pintei foi inaugurada ontem, isolando a oração adjetiva, vai escrever em cima do pronome relativo a palavra que ele retoma. Está retomando a palavra escola. Então, a escola eu pintei. Vai ficar assim, verdade? Ordenando a frase, eu pintei a escola, objeto direto, então o que lá em cima é objeto direto. A escola que eu pintei foi inaugurada ontem à tarde, este que é um objeto direto. Beleza? Outra dica, estando preposicionado, o que só pode ser objeto indireto ou complemento nominal. Não é que ele só possa ser, ele pode desempenhar outras funções sintáticas preposicionadas. Entretanto, quando cai em concurso, a tendência é que seja objeto indireto ou complemento nominal. Assim, nem é preciso decompor as orações, basta identificar a natureza do termo regente. Como assim, Denis? Por exemplo, a médica em que eu confio cegamente chegou. Nota que tem preposição, então pode ser objeto indireto ou complemento nominal. Essa preposição saiu de um verbo. O termo regente é um verbo, então este que é um objeto indireto. Ok? Como é um VTI, que manda aparecer a preposição. Agora, a médica em que eu tenho confiança, a preposição está sendo exigida pelo termo confiança, que é um NTI, é um nome. Então, este que só pode ser complemento nominal. Entendeu? Erro no qual o aluno incide. Atribuir ao pronome relativo a mesma função sintática do elemento que ele retoma na oração principal. Como assim? Observa. Eu conheço o médico que o diretor convocou. Este que está retomando médico. E médico desempenha a função sintática de objeto direto. Médico, S conhece alguém. Médico é objeto direto, então o que é objeto direto? Este é um erro primário que o aluno comete. Nunca façam isso, tá? Coincidentemente, este que é um objeto direto. Mas observe essa outra frase. Eu conheço o médico que contrariou o diretor. O médico é objeto direto e este que é sujeito. Decompondo as orações, na primeira frase, o diretor convocou o médico. Na segunda frase, o diretor contrariou, o médico contrariou o diretor. Certo? Então, termo retomado pelo que desempenha uma determinada função sintática na oração principal. E essa função sintática por ele desempenhada pode ser a mesma desempenhada pelo que ou não. Então, não te baseia nisso, tá? Só tende a analisar a oração adjetiva. Não te preocupa com a oração principal. A oração principal só serve para tu saberes qual é a palavra que o que está retomando. Ajuda na decomposição. Beleza? Outras funções sintáticas menos cobradas. A cidade em que eu moro é do interior. Decompondo a oração, a cidade é do interior, eu moro na cidade. Adjunta adverbial. Então, o que é adjunta adverbial? Nota que dá para substituir este em que por onde. A cidade onde eu moro. Beleza? A repórter por quem fui entrevistado chegou. Né? Decompondo, a repórter chegou, fui entrevistado pela repórter, agente da passiva. Quem é entrevistado por. Geralmente, o pronome relativo que é antecedido pela preposição por, geralmente, né, ele desempenha a função sintática de agente da passiva. Para reforçar essa ideia, notem que na oração adjetiva acima destacada, quem foi entrevistado, nós temos o verbo ser mais particípio. Isso é o que identifica a estrutura de voz passiva analítica. Certo? Então, o quem, nessa frase original, é o agente da passiva. A atriz que eu fui, hoje é só uma lembrança. Decompondo as orações, a atriz hoje é só uma lembrança, eu fui a atriz. Predicativo do sujeito, então o que é predicativo do sujeito? Função sintática raríssima e nunca vi cair em concurso. Acho que é a mais difícil, talvez. Certo? A atriz cuja filha viajou foi aprovada no filme, é fácil. O cujo vai ser sempre adjunto. Ok? Vamos dar uma testada agora? Eu sugiro que tu dês uma pausa neste vídeo e pegue um papel e uma caneta e tente classificar esses Qs. Daqui a pouco eu vou dirimi-las. Melhor, eu vou desenvolvê-las. Eu vou desenvolver essas frases explicando cada uma das funções sintáticas do pronome relativo. Então pega um papel e uma caneta e dá um pause no vídeo e tenta fazer sozinho. Vamos lá então? Primeiro, sempre isolando a oração adjetiva. Número 1, que farão a segunda chamada. Este que retoma alunos. Nós escrevemos em cima do que a palavra por ele retomada, os alunos farão a segunda chamada.
alunos desempenham a função estática de sujeito, então o que é sujeito? Ainda não entendi os exercícios que o professor explicou ontem. Este que retoma exercícios. Exercício, o professor explicou ontem. Objeto direto. Colocando em ordem direta, o professor explicou os exercícios. Objeto direto, este que. A número 3. Isolando a oração adjetiva, nós vamos ter de que preciso. Note que, precedido de preposição, essa preposição está sendo exigida por um ETI, preciso. Portanto, é um objeto indireto. Eu preciso. Ordenando, eu preciso do. Não trouxeram o material do qual tem necessidade. Nota que diante deste pronome ativo nós temos a preposição de, exigida pela palavra necessidade, que é um nome. Portanto, material eles têm necessidade, ordenando mentalmente, eles têm necessidade do material. Não viram mais os ladrões de que tipo? Medo tem medo de. Ladrões, eles tinham medo. Ou eles tinham medo dos ladrões. Elemento nominal este aqui. A cidade na qual ela mora, a cidade onde ela mora. Quando ela mora na cidade. De qual? Real. Todos gostavam da criança porque têm admiração. Lembra daquela dica que eu te dei? Se houver o por, antes do pronome relativo, há uma grande possibilidade deste pronome relativo ser um agente da passiva? Não é esse caso aqui, tá? Por quê? Eu não tenho aqui verbo ser, mas particípio. Verbo ter e o nome admiração. Quem tem admiração por. Se fosse assim, ó, todos gostavam da criança porque foi ouvido, tá? Porque fui ouvido, eu fui ouvido pela criança, eu teria o verbo ser, foi, mais o ouvido, particípio. Beleza? Não é o caso aqui. A preposição exigida por nome que é admiração. Certo? Então, este que aí é complementar. Número 8. O homem de quem sempre desconfiei, quem desconfia, desconfia de. Falando da oração adjetiva. A gente é o verbo desconfiar, não tem um objeto indireto. Se olhar, que é sincero, o olhar era sincero como sujeito. Gostaria de rever as pessoas com quem conversei. Quem conversa, conversa com alguém. Correto, portanto. O aluno em que confio, que confia em, direto, não são muitas as pessoas nas quais tem plena confiança. Plena confiança tem plena confiança em alguém. Nome, tanto. Ok? Como é que isso pode ser cobrado em concurso? Observe essa frase. Questão da FAURGS. Identifique a função que o pronome relativo que das linhas 6, 11 e 16 desempenha nas orações em que aparece. Ora, são 3 linhas, 6, 11 e 16. Se eu achar de uma das linhas, já é o suficiente. Mesma das outras. Notem que nas alternativas nós temos 5 possibilidades. Destaque-se aquelas 4 que nós chamamos a atenção no início do curso, no início da aula, tá? Dessa videoaula. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complementar. A tendência é que seja uma dessas 4 aí, tá? A predicativa só está ali por... As questões têm de ter 5 alternativas. Então, o corpo estranho ali é predicativo. Certo? Essas 4 funções sintáticas que são as mais comuns. Agora, observa a frase. Não sei se a história que li num texto publicado na revista The New Yorker é verdadeira. Nota que este que não está preposicionado. Ó, se ele não está preposicionado, então a resposta só pode ser sujeito ou objeto direto. Deram a dica? Decompondo a oração, nós vamos ter o seguinte. Ó. Não sei se a história que li num texto publicado na revista The New Yorker é verdadeira. Não sei se a história é verdadeira. Eu li a história num texto publicado na revista The New Yorker. Objeto direto. Então, a resposta correta é a letra B. Ok? MS concursos. Assinale a alternativa que se faz a associação correta entre o pronome relativo que e a função sintática por ele desempenhada na oração. A empresa que fizeram referência é a mais adequada para nos atender. Será que este que aí é um objeto indireto, como entre parênteses? Notem que este que está antecedido de preposição. Entretanto, essa preposição é exigida pela palavra referência, que é um nome. Então, isso não é um objeto indireto. Nominal. Ok? A letra B. As pesquisas que faço são muito profundas. Decompondo a frase, nós teríamos o seguinte: as pesquisas que faço são muito profundas. Identifique-se sempre a oração adjetiva. Decompondo-a, teremos: as pesquisas são muito profundas, eu faço as pesquisas. Objeto direto. A resposta correta é Brasil. Realmente é objeto. Agora, essa questão bem interessante da Carlos Chagas. São exemplos de uma mesma função sintática os elementos sublinhados em. Nota que na letra A biologia estuda todos os seres vivos. Estuda todos os seres vivos. Biologia. Biologia é sujeito. E não explica a origem mesma da vida. Não explica alguma coisa? Não explica o quê? A origem.
é objeto direto. Então, a biologia é sujeito e a origem é objeto direto. A função sintática entre não é a mesma? A não é a resposta correta. Letra B. Ainda outro dia manifestava eu a convicção, ordenando a frase, ainda outro dia eu manifestava a convicção. Essa manifesta uma coisa. Convicção é objeto direto. Manifestava eu a convicção de que Beethoven é infinitamente superior a uma tartaruga. Quem é superior a. Né? Superior é um nome, então a uma tartaruga complemento nominal. Neste momento eu vou te dar uma dica, que é a seguinte. Ó. Nota que em a convicção, este a é um artigo. Convicção é um substantivo mas feminino. Em a uma tartaruga, este a é uma preposição. Se nós temos num determinado grupo de palavras um a iniciando esse grupo, e no outro grupo de palavras uma preposição iniciando, obviamente as funções sintáticas não são as mesmas. Certo? Letra C, ao término do dia caíram as taxas alfandegárias. Caíram o quê? As taxas alfandegárias, objeto direto. Facilitava muito a importação de produtos europeus. Facilitava o quê? A importação de produtos europeus. Nós temos aqui dois objetos diretos. A resposta correta é qualquer uma menos a C. Beleza? Neste momento, tu tens o hábito, aluno, de fazer isso que eu fiz agora. Ao término do dia caíram as taxas alfandegárias. Caíram o quê? As taxas alfandegárias. Não, nunca faça isso. Sempre identifica primeiro o sujeito. O que é que caiu? Taxas alfandegárias. Sujeito deslocado, cara. Caísse nessa aí que nem um patinho? Ah, colocando em ordem, ao término do dia, as taxas alfandegárias caíram. Seu cáspita. Isso aí é um sujeito deslocado. Facilitava muito a importação. Produtos europeus. Quem facilita, facilita alguma coisa. Beleza. Então, numa é sujeito, as taxas alfandegárias, e no outro é objeto direto. Importação de produtos europeus. Canadá não é a resposta correta. A resposta correta aqui é Dinamarca. Para não perder em definitivo a autoridade, sugerindo aqui o vinho que eu lhe oferecera, tá? Vamos discutir a Espanha. Vinho propiciava um deleite. Propicia alguma coisa, objeto direto. Seria incapaz uma borboleta? Quem é que seria incapaz? Uma borboleta. Uma borboleta é sujeito. A resposta correta é Dinamarca. Olha só, decompondo-a, nós teríamos o seguinte. Sugeri ainda que o vinho que eu lhe oferecera, sugeri ainda que o vinho, aí não tem o restante da frase, né? Essa aí é a oração principal. Eu lhe oferecer o vinho, em objeto direto. Então, a resposta correta é Dinamarca. Para não perder a autoridade, quem perde, perde uma coisa, a autoridade é objeto direto. E o vinho que eu lhe oferecer, este que é objeto direto. A resposta correta é isso aí. Beleza? Viram a diferença? São? É isso aí. Bons estudos e bora lá!